Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando a mais um culto online da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, aqui na Ponta da Praia. Eu, pastor Ítalo Corsini, quero desde agora cumprimentar você com a graça e com a paz, te dar as boas-vindas, certeza absoluta que Deus vai ser presente neste culto de louvor e nesse culto de adoração. Nós vamos estar ministrando louvor, adoração, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra poderosa que vai ajudar você, que vai trazer força para a tua vida, vai trazer saúde para você, tanto na tua vida espiritual, fisicamente. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao teu coração neste momento, tá bem? E eu quero pedir desde agora que você venha a compartilhar este culto, porque o nosso intuito, o nosso objetivo é transmitir a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis, e você pode me ajudar nisso. Você pode compartilhar agora este culto nas suas redes sociais, no teu WhatsApp, você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar no YouTube, você pode ser um instrumento de bênção na vida de alguém. E eu quero convidar você agora, para que Deus possa te usar. Deixa Deus usar neste momento. Deixa Deus usar a tua vida para propagar o Evangelho, para divulgar o Evangelho. E esta mensagem que eu tenho certeza que vai tocar ao teu coração. Hoje é domingo, dia 11 de abril, nós estamos com os nossos templos fechados, mas atendendo durante todo o dia, até 9 horas e 30 minutos, inclusive agora que você está assistindo esse vídeo, eu estou aqui no templo, estou com as portas abertas para atender você. Se você precisa de oração e quer vir até o templo, nós estaremos orando por você. Se você quiser vir participar da ceia do Senhor, se você não participou da ceia ontem e quer participar da ceia hoje, você pode vir aqui nesse exato momento que eu estou aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor para a sua vida e para a sua família, tá bom? Está te aguardando. Então nós vamos dar início a este culto, ouvindo, e não só ouvindo, mas também cantando e adorando ao Senhor. Sempre nós iniciamos o culto com louvor e com adoração. E eu vou convidar você a adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, as barreiras começam a cair por terra. Quando nós adoramos a Deus, as muralhas começam a cair. O exército inimigo começa a ser derrotado. Você começa a vencer a batalha. Quantas passagens nós temos na Bíblia que quando ele começou a vencer. Por quê? Porque o louvor e a adoração abre as portas dos céus. O louvor e a adoração te traz uma força espiritual muito poderosa para que você possa derrotar os teus inimigos, não é? Então vamos adorar, vamos louvar, não é? A palavra de Deus diz: se há entre vós alguém que está triste, cante louvores. Se há entre vós alguém que está doente, cante louvores. Vamos cantar, vamos adorar, vamos louvar a Deus. E daqui um pouquinho eu volto com a mensagem de Deus para a tua vida, tá bem? Não saia daí, não mude a tua televisão. Você se está assistindo no celular, não saia daí, porque Deus tem uma mensagem poderosa para a sua vida nesta noite, neste início de tarde, nesse início de noite, não é? Mas Deus tem uma palavra tremenda para a tua vida. Então fica com a gente, tá bom? Fica com a gente, vai convidando mais pessoas aí e vamos fazer um culto tremendo diante do Senhor.
Por que eu digo isso? Porque você não é somente um ouvinte, um espectador, não. Você participa do culto. Como eu posso participar do culto online, pastor Ítalo? É fácil, você pode colocar nos teus comentários aí, nas redes sociais, né? Você pode colocar no Facebook ou no YouTube, você pode cumprimentar os irmãos que estão assistindo, você pode fazer um pedido de oração, você pode glorificar a Deus através dos comentários, é isso mesmo, porque aí a participação no culto, não é verdade? Então eu convido você agora a participar deste culto, e daqui um pouquinho eu vou voltar com a palavra de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, fique aí conosco, vamos ouvir e cantar e adorar a Deus. Daqui um pouquinho eu volto com a mensagem da parte do Senhor para a tua vida. Até mais. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim.
Graça e paz mais uma vez para você que está nos acompanhando neste culto online. Eu quero cumprimentar você, dar as boas-vindas, você que chegou agora. Este é o momento mais importante do nosso culto. É o momento onde nós ministramos a palavra de Deus. E eu quero pedir a você que você nesse momento interceda pela minha vida, para que eu possa servir de bênção para você, que você possa interceder para que eu possa ser um instrumento da parte de Deus na tua vida, e que o Espírito Santo possa revelar a palavra de Deus para você. Nós entendemos que a palavra não volta vazia, a palavra é destino certo, a palavra ela tem a cumprir, e quando você recebe a palavra, o Espírito Santo de Deus transforma esta palavra, revela esta palavra para a tua vida. E isso acontece com todos aqueles que estão ouvindo neste momento a palavra de Deus. Cada um pega uma porção daquilo que serve, retém aquilo que é bom para a sua vida. Então, às vezes, numa mensagem de 20 minutos, 25 minutos, às vezes uma frase, um versículo bíblico, um texto, é a palavra de Deus que você precisa neste momento. Então é importante que você preste atenção, porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você agora. O Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. E hoje eu vou estar ministrando um pouquinho sobre a vida de um homem que sobreviveu a muitas aflições. Um homem que se manteve fiel, mesmo nas perseguições, mesmo nas mudanças que ocorreram durante todo o tempo em que ele serviu a Deus e estava vivo. Um homem que foi leal a Deus até o último instante. E este homem servirá de exemplo para nós, individualmente, mas também é um modelo profético para a igreja nos dias atuais. Eu vou estar falando hoje sobre Daniel. E já há alguns dias eu tenho refletido neste texto e tenho buscado da parte de Deus uma palavra para a minha vida primeiro, para que depois eu pudesse compartilhar com você. Daniel não é uma pessoa comum. Eu costumo dizer que nós não podemos ver Daniel como uma simples pessoa, mas nós temos que olhar para Daniel como um exemplo, um modelo profético para a igreja nos dias de hoje. Porque assim como Daniel sobreviveu, e nós vamos ver isto na mensagem, por 3 impérios, por 3 reinos, ele sobreviveu para 3 impérios diferentes, e ele foi fiel em todo o tempo,
e Deus o exaltou. Da mesma maneira, Daniel é uma inspiração para nós que estamos passando por este momento tão difícil na nossa vida e tão difícil no mundo de hoje. Então, eu gostaria que você tivesse neste momento a ideia de que nós não vamos estar falando apenas sobre um homem, mas nós estaremos trazendo a revelação da vida de Daniel para a igreja nos dias atuais. Daniel, ele é um modelo para a igreja nos dias de hoje. A Bíblia, capítulo 6 de Daniel, vou repetir, capítulo 6 de Daniel, versículo de número 28, diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Círio o persa. Veja que no final do capítulo 6, que é o capítulo que vai tratar da passagem de Daniel na cova dos leões, ele termina, no último versículo do capítulo 6, ele termina dizendo assim: assim Daniel prosperou. Mas pastor, o senhor vai falar sobre prosperidade hoje? Não. Eu quero que você veja o porquê Daniel e como Daniel se sustentou, se manteve vivo, sobreviveu a 3 impérios diferentes. Porque a vida de Daniel, ela começa no Império Babilônico, onde Nabucodonosor vai trazer alguns judeus, e dentro desses judeus que ele traz cativo na Babilônia, ele vai escolher alguns jovens. Lembra-se dos jovens hebreus que eles escolhem para que pudessem trabalhar dentro do palácio? Daniel, ele já começa aí, e ele começa sendo proposto na vida dele algo bastante interessante. Ele começa recebendo uma oferta de uma vida aonde ele participaria dos manjares e da mesa do rei, para que ele pudesse se tornar uma pessoa mais forte, para que ele pudesse crescer com saúde, para que ele pudesse se desenvolver, não só fisicamente, mas mentalmente também. Ele iria ser preparado. Mas aí que começa a vida de Daniel, porque apesar de Daniel ser jovem nesta época do Império Babilônico, Daniel, ele é fiel a Deus. Daniel, ele é íntegro com Deus. Daniel, ele já tem dentro de si os princípios da palavra de Deus na vida dele, e ele não vai permitir que se corrompa, ele não vai se vender, ele não vai atrás de prazeres que entristeceriam o coração de Deus. Não, ele se põe como um jovem separado, consagrado. Mesmo vivendo em Babilônia, ele consegue ser fiel a Deus, ele consegue se separar das paixões da vida e consegue com isso se preservar na presença de Deus. Por isso, Daniel já começa a ser um modelo para as nossas vidas. Por quê? Porque ele sobreviveu ao Império Babilônico. Como ele sobreviveu? Se separando, se consagrando, não se rompendo, não se vendendo, não abrindo mão dos seus princípios de fidelidade, de lealdade.
Aí você vai ver que durante a vida de Daniel, ele chegou muito longe. Ele foi muito adiante, ele ocupou cargos importantíssimos e altos cargos, altas posições. Mas por quê? Porque desde o início, Daniel preservou a sua vida espiritual. Daniel preservou a presença de Deus na vida dele. Daniel preservou a presença do Espírito Santo com ele, a sua fidelidade, a sua lealdade. Ele não deixou por nada. É por isso que eu digo que Daniel é um modelo profético para a igreja atual. Porque nós vivemos num mundo que nos arrasta para a corrupção, nos arrasta para o pecado. Nós vivemos em um tempo onde as coisas materiais nos arrastam para servir a outro Deus, que não seja o único e verdadeiro Deus. Nós vivemos em um tempo onde nós recebemos ofertas todo dia e todo instante para abrir mão dos nossos princípios, para abrir mão da presença de Deus na nossa vida. Mas eu quero te dizer hoje, não abra mão da presença de Deus em você. Não abra mão da tua vida espiritual. Não abra mão da busca pelas coisas espirituais. Ainda que você lute para conseguir algo na parte material, ainda que você lute para conquistar uma posição melhor no trabalho profissional, na sua família, ainda que você lute para ter condições melhores, eu quero te dizer hoje, não abra mão dos teus princípios espirituais, dos princípios de Deus. Não abra mão da tua busca por um relacionamento mais íntimo com Deus. Não abra mão dos teus princípios. E o que nós temos visto hoje é que uma grande parte do que se diz igreja está abrindo mão dos seus princípios espirituais. Eu não estou falando aqui de costume, de uso, eu não estou falando aqui de religiosidade, não, eu estou falando de princípios espirituais, de hábitos espirituais. Não abra mão da tua consciência limpa diante de Deus. Não abra mão da tua salvação. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão dos teus momentos de oração. Não abra mão dos teus momentos de adoração. Não abra mão de meditar a palavra de Deus. Não abra mão da comunhão com os irmãos. Eu tenho sempre dito aqui, nós estamos vivendo em tempo de isolamento, mas isso não quer dizer que nós deixamos de fazer parte de um corpo. Não, nós ainda continuamos a fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo, um organismo vivo. Aleluia. Não abra mão da comunhão, não abra mão deste contato, ainda que você não possa ter contato físico neste tempo, mas você pode ligar para o teu irmão, para a tua irmã, perguntar como você está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar em alguma coisa, o que eu posso fazer por você, a sua família está bem, vamos orar junto neste momento, eu vou orar com você deste lado do telefone, você ora aí aonde você estiver, vamos jejuar juntos, vamos nos consagrar juntos. Não abra mão da tua vida com Deus, querido, ainda que os tempos são difíceis, e os tempos eram difíceis para Daniel. Daniel tinha vindo numa leva de cativos para a Babilônia, tinha sido retirado da sua terra, teve que aprender um outro idioma, ele teve que aprender outros costumes, até o nome de Daniel
para você ver como era difícil viver naquele tempo. Muitas vezes eu e você reclamamos, como é difícil viver neste tempo, mas lá atrás era muito mais difícil, muito mais difícil preservar a sua vida com Deus, lá atrás no passado, mas Daniel rejeitou, Daniel não se corrompeu, Daniel valorizou a vida dele com Deus. E eu quero te dizer uma coisa hoje, a geração de Daniel, a geração da igreja dos dias atuais, representa uma geração que não se corrompe. Vou repetir, a igreja atual é representada por um povo que não se corrompe, não se vende, que não vai atrás de mentiras, de falsidades, de hipocrisia. Não, o povo que faz parte da igreja atual é um fiel, é um povo leal a Deus, que ainda com preços próprios, ainda com sacrifício próprio, ele não abre mão da sua fidelidade com Deus. E eu quero dizer a você que está me assistindo neste momento, não abra mão da tua vida com Deus. Não abra mão dos princípios que você aprendeu na palavra de Deus. Custe o que custar. Que venham as ameaças que vierem. Ameaçaram Daniel. Chegaram para Daniel e falaram: olha, Daniel, você tem que comer desta comida. Você tem que beber desta bebida. Você tem que assumir os costumes desta terra. Não. Faça um teste, eu vou me conservar consagrado, separado a Deus, e você vai ver que o resultado vai ser melhor. E assim aconteceu, por quê? Porque Daniel foi fiel a Deus. Nós fomos colocados em encruzilhadas durante todo o tempo. Nós somos colocados para decidir um caminho e outro caminho durante todo o tempo, todos os dias. Nós somos tentados em todo o tempo a abrir mão da nossa fé e a ficar com medo, abrir mão da nossa salvação, a abrir mão da nossa vida com Deus. Nós somos tentados, até o ponto que muitos na igreja atual trocam o espiritual pelo material. Pastor, eu não pude participar da ceia, porque eu não tive tempo. Pastor, eu não pude meditar na palavra, eu não pude tirar 2 horas com Deus nesta semana, porque eu ando muito cansado. A igreja está abrindo mão dos seus princípios, da sua vida com Deus, para poder sobreviver. Mas eu vou te dizer uma coisa, você só vai sobreviver quando você conservar, manter, perseverar na fidelidade com Deus. Foi assim que Daniel sobreviveu a 3 impérios, ao império de Nabucodonosor, que foi o império babilônico, ao império de Dário, que foi o império medo-persa, e ao império de Ciro, que foi o império persa. Ele sobreviveu a 3 impérios, irmãos. Você que está me assistindo, preste atenção um pouquinho. Veja que interessante, quantas mudanças não aconteceram quando mudava de um império para outro. O império medo-persa conquistou a antiga Babilônia, derrotou os exércitos da Babilônia, e quando um rei
conquistava outro reino, as regras mudavam, os costumes mudavam, o governo mudava, as autoridades mudavam, o idioma mudava, tudo mudava. Mas Daniel não mudava, aleluia. Daniel não mudava. Daniel se mantinha fiel a Deus. Ele se adaptava às mudanças, mas ele não se deixava corromper, aleluia. Daniel, ele representa para nós uma geração de homens e mulheres que não abrem mão da presença de Deus por nada neste mundo. Quantas mudanças nós temos tido neste tempo? Se você for pensar como era a nossa vida há 2 anos atrás e como é a nossa vida hoje, você vai ver que o mundo todo mudou. A maneira das pessoas se relacionarem mudou. Os cultos mudaram. A maneira de se falar mudou. A maneira de ver as coisas mudaram, as estratégias mudaram. Muitas profissões tiveram que se adaptar. Muita mudança aconteceu. Governos mudaram. Costumes mudaram. O que a gente fazia 2 anos atrás não podemos mais fazer hoje, porque houveram mudanças. Mas a verdadeira igreja não mudou. A verdadeira igreja passou e passa por estas mudanças, mas ela continua fiel a Deus, leal a Deus, não abrindo mão da sua vida com Deus, da sua espiritualidade, da sua vida espiritual, pela busca de coisas espirituais. E se você mudou neste tempo, e se você por algum motivo abriu mão desses princípios, hoje é tempo de você voltar e fazer uma nova aliança com Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero restaurar a minha vida espiritual, porque Daniel somente sobreviveu a estes impérios, com todas estas mudanças, sabe como? Pela sua fidelidade a Deus, pela sua lealdade a Deus. Pastor, como eu vou sobreviver neste tempo? Como eu vou sobreviver com estas mudanças todas? Como a minha família vai sobreviver? Como a igreja vai sobreviver? Eu vou dizer, sabe como? Permanecendo fiel, permanecendo com os teus princípios, permanecendo com os princípios da palavra de Deus, permanecendo fiel a Deus em todo o tempo e em todas as coisas. Esta é a fórmula da sobrevivência. Foi assim que Daniel prosperou, tanto no reino de Dário quanto no de Ciro. Foi assim que ele conseguiu sobreviver. Você pode dizer: ah, pastor, mas muitas coisas mudaram. Meu querido, desde que mundo é mundo, acontecem mudanças. Mas eu vou te dizer uma coisa: desde sempre a igreja sobreviveu às mudanças. A igreja verdadeira sobreviveu às situações. Eu quero te dizer uma coisa: eu e você não somos a única geração que está passando por problemas, que está acompanhando mortes. Por onde quer que você vai, por onde quer que você olhe, você vê mortes. Mas esta não é a única geração que passou por isso. Pelo contrário, as gerações antigas, passadas, passaram por momentos piores do que o nosso. É mesmo, pastor? Não acredito. Converse com o seu avô, com o seu bisavô. Converse sobre histórias do que eles passaram. Muitas vezes o teu antepassado possa ter vivido guerras, mas se ele já fazia parte da igreja,
ele conseguiu sobreviver a guerras. A igreja, ela sobrevive apesar de todas as mudanças e de toda a mortandade que possa vir sobre o mundo. A igreja continua sobrevivendo e perseverando, porque a verdadeira igreja não abre mão da fidelidade com Deus, de uma vida com Deus, a exemplo de Daniel. Eu estava vendo esta semana, você pode acreditar que na Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, morreram 20 milhões de pessoas? Você pode acreditar que a gripe espanhola, que começou em 1918, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, chegou a matar 50 milhões de pessoas? Aonde 500 milhões de pessoas foram infectadas? E mais de 50 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola em todo o mundo. Eu estava lendo, só no estado de São Paulo, a gripe espanhola matou, em média, 350 mil pessoas, somente no estado de São Paulo. E a igreja sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. A igreja sobreviveu à gripe espanhola. Na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, morreram mais de 60 milhões de pessoas. Veja, eu estou dizendo isto porque as dificuldades encontradas nessa geração nem chegou perto das dificuldades da geração passada, mas a igreja sobreviveu a todas estas coisas. Você sabia que em 1929 houve uma grande crise econômica que abalou o mundo, o mercado financeiro, as pessoas se suicidavam, houve o maior número de desemprego da história do mundo, houve o maior índice de suicídios, porque não suportavam a crise, mas a igreja sobreviveu. A igreja passou por tudo isto. Isso eu estou falando das coisas modernas, atuais, que não fazem muito tempo. Você sabia que o Holocausto matou mais de 6 milhões de judeus? Sendo que na época havia pouco mais de 7 milhões de judeus na Europa. Os judeus foram quase exterminados. Estas gerações passaram por tudo isso. Agora chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de enfrentar uma pandemia mundial. Chegou a nossa vez de enfrentar crises econômicas, financeiras. Mas eu quero te dizer, nós fazemos parte da geração de Daniel. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas, de homens e de mulheres, que não abrem mão da sua vida com Deus. E por isso conseguem passar as crises e as dificuldades para dar exemplo para a próxima geração. É assim que acontece. E eu vou profetizar sobre a tua vida. Vai passar tudo isso e você vai sobreviver. Vai passar tudo isso e o nome de Deus vai ser glorificado. Vai passar tudo isso e o nome do Senhor será engrandecido. Vai passar tudo isso e a igreja vai sobreviver, se o Senhor Jesus não voltar até lá. Mas você não pode abrir mão da tua vida com Deus. Não pode abrir mão. Veja que a geração de Daniel, ele foi perseguido. Ou seja, Daniel, ele representa uma geração que foi perseguida, mas que ele perseverou. Foi perseguido? Foi. Lá em Daniel capítulo 6, 4 e 5, eu não vou ler para você, porque o tempo já está batendo aí no seu limite, e eu não quero cansar a você neste momento. Mas Daniel foi perseguido pela sua vida com Deus.
As pessoas tinham inveja de Daniel. O reino de Dário, ele foi dividido em 120 sátrapas, ou seja, governadores, homens que tinham autoridade sobre províncias. Sobre esses 120 foram colocados 3 presidentes, sendo que um deles era Daniel. E Dário ainda estava estudando a possibilidade de colocar um acima desses 3 presidentes, que seria Daniel. Por que Daniel? Daniel fazia parte de um outro império. Daniel tinha vivido no Império Babilônico, mas Daniel era fiel, Daniel era leal. E se um homem e uma mulher é leal e é fiel a Deus, ele vai ser leal e fiel ao seu patrão, à sua esposa, ao seu esposo, vai ser fiel à sua casa, aos seus filhos, à sua igreja, à sua congregação, ao seu pastor, ao seu ministério. Por quê? Porque a fidelidade e a lealdade estão amarrados, grudados dentro do coração deste homem e desta mulher. Daniel representa uma geração que foi perseguida. Aqueles homens tiveram inveja de Daniel. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para o imperador, nós vamos lá para Dário e vamos chegar para ele e dizer assim: olha, assina um decreto, faz uma lei que proíba as pessoas de buscarem a Deus num tempo de 30 dias. Veja como é. Esse decreto tinha validade de 30 dias. Durante 30 dias, ninguém podia orar ao seu Deus. Ninguém poderia ter vida com Deus. Ninguém podia assistir culto. Durante 30 dias você estava proibido por decreto. Mas Daniel era um homem que não abria mão da sua vida com Deus. Sabe o que diz a palavra? Por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mudou tudo, mudou o império, mudou o rei, mudou governo, mudou posição, mudou tudo. Mas Daniel continuava fazendo aquilo que ele fazia antes. Sabe o que? Fiel a Deus. Ele, quando soube do decreto, ele não se acovardou. Quando ele soube do decreto, ele não teve medo. Ele priorizou aquilo que era importante na sua vida. Sabe o que? A intimidade e a fidelidade com Deus. Ele entrou no seu quarto. A Bíblia diz que ele, por 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer, ele orava e dava graças diante de Deus. Eu fiquei pensando como que um homem em sã consciência pode agradecer a Deus por ter sido impedido de orar ao próprio Deus. Mas ele mesmo na situação difícil, ele orava e dava graças a Deus. Por mais que a situação esteja difícil para você, levante as tuas mãos comigo agora. Agradeça a Deus. Você que está assistindo essa mensagem, coloca nos teus comentários agora: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Dê graças a Deus, dê graças a Deus. Levante as tuas mãos, dê graças a Deus. O tempo está difícil, graças a Deus. As coisas estão difíceis, graças a Deus. E continue orando. Ele não se acovardou. Mais uma vez eu vou repetir o que eu disse no início. Daniel é um modelo profético para a igreja nos dias atuais, que não se corrompe, não se vende, não abre mão da presença de Deus, e também continua fiel e persevera, ainda quando as coisas são difíceis e ainda quando ameaça a sua vida. Aquele decreto ameaçava a sua vida física, porque aquele que não cumprisse seria lançado na cova dos leões. Não é como agora, que a ameaça chega e fala: olha, se você não cumprir, você vai tomar uma multa. Se você não cumprir, você vai preso. Na época de Daniel, se você não cumprir, Daniel, vou te jogar na cova dos leões. Nem assim a ameaça surtiu efeito. Daniel não abriu mão da sua vida com Deus. E por conta disso, foi lançado na cova dos leões. E eu vou terminando por aqui. Foi lançado na cova dos leões. E eu fico imaginando, a cova naquele tempo era um buraco na terra, aonde colocavam uma pedra sobre esse buraco. Não tinha iluminação, era totalmente escuro. Veja que eu fico imaginando como pode um homem ser lançado numa cova escura, sem poder ver os seus inimigos, sem poder ver os leões. Passar uma noite inteira. E quando o rei, logo pela manhã, foi até a cova, mandou tirar a pedra e chamou: Daniel, servo do Deus vivo. Olha aí, que maravilhoso ser reconhecido como servo de Deus. Tu estás aí, Daniel? E Daniel respondeu: ah, tão certo como vive o rei, aqui estou. Pois Deus enviou o seu anjo para me livrar, para me salvar. Como termina? Daniel sai ileso daquela situação, porque Daniel não se curvou às vontades daquele mundo. Daniel perseverou. E a motivação para você hoje que está ouvindo esta mensagem: persevera, irmão. Persevera, irmã. Deus vai te dar o livramento. Deus vai te dar a vitória. Se você foi lançado na cova dos leões, se você se sente rodeado por leões, esperando o momento de te tragar, ah, meu querido, pode esperar, porque Deus te dará o livramento. Dê um glória a Deus agora. Deus te dará o livramento, mas desça na cova com Deus. E saia da cova com Deus. Não abra mão daquilo que te foi ensinado. Não abra mão daquilo que te foi dado por Deus. Não abra mão daquilo que Deus te entregou. Somos uma geração que está passando, sim, pela maior crise desta geração. Mas eu vou te dizer, junto com a prova, junto com a dificuldade, vem também o livramento. E você vai sobreviver.
Você crê nisso? Você vai sobreviver. Declare agora: eu vou sobreviver. Escreva aí nos comentários, participa dizendo: eu vou sobreviver. Essa luta não vai me matar. Eu vou continuar fiel a Deus. Eu vou continuar tendo vida com Deus. E no final do capítulo está dito assim: assim Daniel prosperou, tanto no reino de Dário como de Ciro. Outras mudanças vieram na vida de Daniel, mas Daniel continuou fiel. Continue fiel. Apesar das mudanças que estão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, neste mundo, continue fiel a Deus. Continue exercendo a fidelidade, porque Deus te dará vitória, em nome de Jesus. Eu, pastor Ítalo, me despeço de você. Daqui um pouquinho eu volto, depois desse louvor, para orar pela tua vida. Que Deus te abençoe. Ainda que pareça que está tudo acabado, ainda que o médico tenha dito que é estado terminal, ainda que o gerente do banco tenha dito que não tem mais jeito, ainda que você esteja falido, doente, ferido, angustiado, perdido, saiba que Deus é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Faça essa oração comigo. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, eu te louvo por isso, Pai. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Eu sei, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu adoro o Senhor pela fidelidade dele, pelo carinho e pelo cuidado que ele tem tido para com a tua vida, querido. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Porque eu sei
que a vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, eu sei, Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a tua igreja, a todas as famílias. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, eu sei que tu és fiel. Eu sei que todas as minhas necessidades hão de ser supridas em glória, pois tu és fiel, tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Senhor, nós cremos. Tu permaneces fiel, Senhor, ainda que sejamos infiéis. O teu nome é o mesmo. Tu não podes mudar-te. Nós te adoramos por isso. Oh, aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Bota a mão no seu peito e diz: fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Nós sabemos, Senhor, que tu estás presente nesse lugar, em nossas vidas, em nosso barco, em cada tempestade. Aleluia. O teu poder jamais irá falhar, porque tu és fiel a mim. Fiel a mim. Tu és, Senhor. Eu sei que tu és. Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco, quando as ondas começaram a crescer e os ventos começaram a soprar e tudo parecia perdido. E o mestre parecia que não estava nem aí. De repente alguém lembrou de chamar Jesus e perguntar: Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também. Incomoda Jesus aí onde você está. Incomoda o Senhor com a tua adoração, com o teu louvor, com o teu clamor. Glória a Deus por esta palavra, agora glória a Deus por esta mensagem poderosa, por este cântico que nós ouvimos. E agora eu quero orar por você, para você que se sente
fraco, para você que se sente enfraquecida, para você que os momentos tem sido ameaçada, mas eu quero orar por você. Talvez você esteja no isolamento, em quarentena. Talvez você esteja ouvindo isto num momento de grande dificuldade, mas Deus fala para você: não abra mão da presença dEle, porque aí é que está a tua vitória, aí que está a tua sobrevivência, amém? Eu vou orar por você em nome de Jesus. Levante a tua mão onde você estiver. Se você puder fechar os teus olhos, feche. Mas eu vou neste momento interceder ao Deus de Daniel, aleluia, ao mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, a este Deus que vive para sempre, vive eternamente, a esse mesmo Deus eu vou clamar, e você vai clamar comigo. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer, porque com todas as mudanças, porque, Senhor, com todos os problemas e dificuldades, Tu tens permanecido ao nosso lado, Tu tens nos ajudado, Tu tens sido conosco, e agora eu te apresento, Senhor, a todas estas vidas que estão neste momento, ouvindo esta oração, e orando e clamando juntamente comigo. Senhor, venha intervir, assim como Tu interviste, Senhor, na assim como Tu enviou o anjo ali na cova dos leões, que Tu também enviar o Teu anjo, Senhor, agora na casa do Teu servo, na família da Tua serva, ou no trabalho dele, no trabalho dela. Em nome de Jesus, envia o Teu anjo para dar livramento, para intervir. Ah, Senhor, quantas pessoas têm se preocupado, as contas vencem amanhã e eu não tenho dinheiro. Quantas pessoas têm se preocupado e têm se afligido, amanhã acaba a comida na minha casa, eu não tenho mais o que comer. Mas Tu és o Deus de Daniel, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e a esse Deus eu clamo com poder. Venha e dê livramento agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traga cura, cura as pessoas que estão enfermas, cura para esta cidade, cura para este estado, para este país, para as nações. Traga cura, Senhor, em nome de Jesus. Quem está ouvindo esta oração agora e orando comigo, que possa receber a cura que vem do alto. Eu ministro paz, alegria, paz que excede todo entendimento, poder de Deus na sua vida, esperança e perseverança, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo culto. Eu, pastor Ítalo Corsini, me despeço de você com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém.